Se o seu cônjuge pegasse o seu celular agora, você se sentiria seguro? Você ficaria tranquilo? Se ele pegasse o seu Instagram, seu WhatsApp, seu e-mail, seu aplicativo bancário da sua conta do banco, se ele olhasse as suas conversas em Facebook, Instagram, WhatsApp, se ele olhasse as suas compras, suas movimentações financeiras, você se sentiria em paz com isso? Ou você ficaria nervoso? Perceba que eu não estou perguntando se você está traindo seu esposo, sua esposa, não. Eu estou perguntando se você está vivendo em transparência. Porque existe uma diferença gigantesca, sabe, entre os dois pontos. Muitos casais não estão cometendo adultério, só que eles estão vivendo escondidos. E isso destrói a intimidade do mesmíssimo jeito. Eu vejo casais que dividem a mesma cama, só que eles não dividem a vida. Eles dormem juntos, criam filhos juntos, pagam as contas juntos, só que eles vivem em mundos diferentes, atrás de paredes invisíveis. Ele tem o dinheiro dele, ela tem o dinheiro dela, ele tem a senha dele, ele não compartilha a senha com ela, ela também guarda a senha, não deixa ele ver, e aí eles têm os segredos deles. Ela guarda os segredos dela, ele guarda os segredos dele, e pouco a pouco o casamento deixa de ser uma aliança e passa a ser uma parceria de conveniência. Porque a intimidade, ela exige transparência. E a transparência, ela revela vulnerabilidade. E se você se torna vulnerável, você se assusta, você fica assustado. E principalmente depois dos filhos, porque depois dos filhos muita coisa muda. Vamos lá, as despesas aumentam, nisso o estresse vai aumentar, a pressão sobre você é outro nível. E aí algumas pessoas começam a desenvolver mecanismos de proteção sem perceber. Ela cria uma conta escondida, ele começa a esconder os gastos dele, ela para de contar sobre algumas compras que ela faz, ele começa a omitir algumas movimentações financeiras, não porque necessariamente ela é uma pessoa má, não, mas porque o coração humano tem medo de se expor. E é aqui que eu quero que você entenda algo profundo, que o problema não é a conta bancária, o problema é a necessidade de esconder ela, porque toda ocultação conta uma história, toda ocultação revela algo, revela o medo, ou vai revelar a insegurança, o orgulho, a necessidade de controle, a autoproteção. Agora, pense comigo assim, quando Deus criou o casamento, qual que era a imagem que ele quis pintar? Duas pessoas construindo juntos ou separados? Não, era uma só carne, uma só vida, um só propósito, uma só direção. Então perceba que a Bíblia, ela não diz apenas que marido e mulher iriam compartilhar a casa juntos. Não, o marido e a mulher, eles compartilham filhos juntos, compartilham uma vida juntos. A Bíblia fala sobre unidade. E a unidade não é apenas física, é uma unidade espiritual, é unidade emocional, financeira também, por que não? Aí eu sei que algumas pessoas poderiam pensar, Guilherme, então você está dizendo que o marido e a mulher precisam ter uma conta conjunta no banco, é isso? Claro que não. Eu não estou falando aqui de um modelo bancário. Eu estou falando de postura do coração. Existem casais que possuem contas separadas, mas vivem com total transparência. E existem casais que possuem conta conjunta, mas vivem escondendo o dinheiro, as coisas que elas têm. Então o problema não é a estrutura, não é o modelo, o problema é o coração. Então assim, eu quero ser bem direto com você. Quando o seu casamento, mesmo sendo saudável, ele começa a esconder algumas áreas que não podem ser vistas, algumas áreas que não podem ser acessadas, se você tem aquelas áreas que não podem ser tocadas pelo seu cônjuge, um alerta precisa acender, porque a intimidade, ela cresce na luz, mas os segredos, eles crescem nas sombras, escondidos. E aqui vai uma pergunta difícil para você.
Por que o seu cônjuge não pode saber exatamente quanto dinheiro que você tem? Ele pode ver suas movimentações? Porque ele pode acessar a sua conta? Ele pode olhar o seu celular, os segredos que tem lá dentro? Por que eu estou te perguntando isso? Porque muitas vezes a resposta não está na privacidade. Ela está na falta de confiança. E confiança é um dos pilares mais importantes do casamento. A confiança, ela mantém um casamento. Sem a confiança, você não vai construir segurança no seu cônjuge. E sem a segurança, vai faltar intimidade. E sem intimidade, não vai ter conexão. Entende esse ciclo? Sem conexão, seu casamento vai virar apenas uma administraçãozinha doméstica. Então, assim, é preciso que eu toque nessa ferida, porque muitas pessoas dizem assim, eu tenho direito a uma vida privada, é a minha privacidade. E assim, de uma certa forma, existe verdade nisso. Só que uma coisa é você guardar segredo. Privacidade é você tomar banho sozinho. Agora, segredo é esconder conversas. Você pode ter uma vida privada, momentos individuais, só que ter uma vida paralela, isso é segredo. Entendeu? Proteger aquilo que você não quer que seja confrontado, isso é segredo. E muitos casais confundem essas duas coisas. Então eu quero mostrar uma cena muito comum para você. A esposa está lá colocando os filhos para dormir, o marido está lá, sentadinho no sofá lá, aí ela passa por ele faz tipo assim, imediatamente ele vira o celular um pouquinho assim. Aí ela percebe, só que ela não fala nada, mas ela percebe. E naquele momento uma coisa acontece no coração dela. Tipo assim, ela não está pensando em traição. Talvez realmente não tenha nada grave acontecendo, mas a confiança, ela recebe uma pequena rachadura. E casamentos raramente quebram de uma vez. Os casamentos, eles racham aos poucos, até que os casais se desmoronam. Então, sim, você tem algo para esconder? Você está construindo confiança no seu cônjuge? Porque assim, trazendo isso sob a ótica das finanças, né, na minha visão, o dinheiro não pertence ao marido. O dinheiro da casa não pertence à esposa. O dinheiro da casa pertence ao Senhor, a Deus. Nós somos apenas administradores, somos bons mordomos ou maus mordomos. Tudo o que nós temos veio das mãos de Deus. Tudo. Seu salário veio de Deus, a sua casa é proveniente de Deus, o seu carro, a origem dele é de Deus, a sua conta bancária pertence a Deus. Tudo que você tem, os seus recursos, tudo. E se tudo pertence ao Senhor, então a pergunta muda de figura. A pergunta, ela não é mais como que eu protejo o meu dinheiro, como é que eu protejo o que é meu. A pergunta, na verdade, ela é como que nós vamos administrar aquilo que Deus confiou a nós. Percebe a diferença? Uma mentalidade produz disputa, a outra produz parceria. Então essa mentalidade é a missão, nós estamos juntos nessa missão. Não vou criar desconfiança com você, nós estamos criando unidade, estamos em missão. Então talvez hoje o seu casamento precise de menos conversas sobre dinheiro e vocês precisam conversar mais sobre confiança. Vocês precisam sentar juntos e perguntar assim, existe alguma área da nossa vida que nós estamos protegendo do outro, que nós estamos escondendo? Existe alguma área onde a transparência morreu? Existe alguma área onde o medo ele tomou o lugar da confiança? Porque o casamento não é apenas compartilhar despesas, é compartilhar o coração, é compartilhar vulnerabilidades, as suas lutas, compartilhar os bens, os recursos. Nós temos os mesmos sonhos, os mesmos objetivos, os mesmos recursos. Então é necessário que a segurança entre vocês dois cresça. É necessário que vocês cultivem a intimidade, a amizade, a conexão e a transparência. Ela não pode deixar de existir. A transparência ela deve ser presente, porque quem não tem nada para esconder não vive com medo de ser descoberto.
Então eu quero terminar aqui com uma frase. Talvez a maior prova de confiança no seu casamento não seja dizer, eu te amo, você é tudo para mim. Talvez seja você poder dizer simplesmente, você, meu amor, pode olhar qualquer área da minha vida. Você pode olhar meu dinheiro, meu histórico, minhas mensagens, meu celular, minha conta bancária. Minha vida é um livro aberto para você. Toma o meu coração. Porque eu não estou construindo uma vida escondida de você, meu bem. Eu estou construindo uma vida com você. E é exatamente isso que uma aliança deveria ser. Uma vida sem muros, uma vitrine transparente, uma vida sem máscaras, uma vida sem áreas proibidas. O seu cônjuge pode entrar à luz de Deus, diante um do outro. Transparência total, confiança total. Então, se esse vídeo falou com você, escreve aqui nos comentários. Transparência gera confiança. E se você sente que a confiança do seu casamento foi quebrada ou está enfraquecida de alguma forma, eu acho que é hora de você pedir ajuda. A gente pode trocar uma ideia, o link está na descrição. Eu tenho certeza que batendo um papo honesto e maduro, sem julgamentos, a história da sua família pode mudar. Então clique no link, bora bater um papo.